Oi, tudo bem? Já devem ter visto no título do vídeo que eu vou falar Escola dos Deuses. Tem até algumas anotações que eu trouxe para não esquecer. Tô com medo de me empolgar e falar sim, porque eu tô muito empolgada. Seguinte, eu tô lendo esse livro já faz algumas semanas e à medida que eu fui lendo esse livro, eu me recordei do meu caminho das pedras. Tudo aquilo que eu aprendi, teve um momento que eu falei, peraí, deixa eu olhar pra dentro. Eu quero ver o que é isso aqui? O que é esse mundo? O que é a realidade em torno disso? Eu comecei a buscar, né? Então, eu busquei autores, eh, materiais, palestras da professora Lucelena, filosofia, Caibalion, livros de Mirdade, enfim. E Mito da Caverna de Platão. E todas essas informações foram importantes para eu entender o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui, onde eu quero chegar, de onde eu vim, para onde eu quero ir, para onde eu vou. Não é nem eu quero, né? Eu vou. Para onde eu vou e como chegar lá. De posse dessa informação, eu escolhi um curso em milagres para ser a ferramenta que vai mudar a minha mente, que vai colocar minha mente onde ela precisa estar, vai fazer a correção da minha mente. Eu escolhi o curso em Milagres, mas podia ter sido qualquer outro. Podia ter sido Vedanta, podia ter sido Yoga, podia ter sido Cabala, podia ter sido Física Quântica. Tem várias possibilidades. Por quê? Porque eu já entendi de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, e eu quero sim essa mudança. Por isso que o vídeo que eu fiz lá na resenha do o desaparecimento do universo, eu dei a minha contribuição, eu falei a minha versão. Quando eu li aquele livro, eu já estava nesse processo de eu sei que eu quero o desaparecimento desse universo. Eu não quero mais esse mundo, eu quero o reino. Então eu comecei a buscar o reino. Então o que eu estou falando? Todo esse processo que eu passei até chegar a falar eu quero a mudança, eu quero pagar para ver, entende? Eu quero mudar. Então não interessa o que eu perca, porque realmente a personalidade muda, a personalidade, a persona, as coisas que você busca muda. Sabe tudo isso que eu tô falando? Que eu passei por todo esse processo e eu falei no vídeo que eu tava pronta, pronta nesse sentido, eu tava pronta para largar a mão. Aqui nesse livro tem todo esse processo. Aqui nesse livro ele vai explicar tudo isso que eu falei de filosofia, de Platão, de Sócrates, de. Sabe por quê? Ele entende que nós somos deuses, nós somos divinos. Isso eu também entendi lá atrás. E ele explica aqui, ele consegue de forma belíssima demonstrar que existe aqui no livro, né? Ficção tem uma escola dos deuses. O livro, ele afirma, o autor é italiano, uma delícia ler ele. Ele fala que nós somos deuses com amnésia. E aqui, diferente de qualquer outro livro que você tenha acesso, né, do que diz respeito ao autoconhecimento, ele não fala de nenhum termo centelha divina, sabe? Eu superior, mente dual, um curso em milagres. Ele não fala nada disso. Ele fala de algo que é extremamente abstrato e ele consegue colocar isso de forma palpável, plausível, ou seja, até a centelha divina, que é o nosso Espírito Santo, ele usou um personagem para falar disso, que é o Dreamer. E ele relaciona com esse Dreamer, e é nesse percurso que ele vai ensinar tudo aquilo que eu aprendi por duras pedras. E cada vez que eu lia esse livro, eu falava: Meu Deus, é isso, ele tá falando disso, ele tá falando daquilo, ele tá falando daquilo de outro. Eu passei por esse processo todo para entender aquilo que ele está explicando aqui de forma linda. Quando eu leio esse livro, eu lembro muito do O Alquimista do Paulo Coelho, porque no livro o Paulo Coelho também ele consegue trazer de forma física, por exemplo, nesse livro, no Alquimista, é um personagem que busca pela pedra filosofal. A pedra filosofal não é física. A pedra filosofal é uma metáfora para dizer do pensamento. O pensamento que muda. A pedra filosofal, a finalidade dela era transformar um metal comum em ouro.
chumbo em ouro. É esse o processo, essa é a saga. Aquilo ali é uma metáfora para dizer o homem que pensa, que entende o sentido da vida, ele transforma de um ser finito, que esse corpo é finito, para um ser imortal. Ele se torna Deus. Ele se torna infinito. É disso que o livro do Paulo Coelho fala. E ele, de certa forma, ele fala também. Ele conseguiu trazer de forma tão real. É uma história que se passa e ele vai tendo os ensinamentos, que é muito lindo. É, falando do Paulo Coelho, na verdade, ele teve, no começo do livro, eu li quando eu tinha 16 anos, eu li esse livro e eu li de novo agora. Me atraiu esse livro. É aquilo que eu falo, quando você está no processo e você entende o que você está fazendo aqui, para onde você vai, você não se distrai. E tudo é uma resposta. Você encontra resposta em tudo. Seja no curso Milagre, seja onde você quiser, você vai encontrar as respostas. E eu li de novo esse livro do Paulo Coelho e outra coisa, é outra verdade, é inacreditável. E ele conta que ele estudou muito sobre alquimia, ele estudou muito sobre os aqueles livros iniciáticos, eram os, como é que ele era? Esqueci o nome deles. Essas filosofias que falavam sobre isso. E ele buscou a vida inteira por isso, por esse tal de ouro, por essa filosofia que os hermetistas falavam. E ele estudando, ele entendeu isso no final enfim, da jornada dele, e ele fez aquele livro ficção que se tornou um livro incrível, e é um livro incrível mesmo. Na ocasião que eu tinha 16 anos, eu não dava a relevância que eu dou hoje. E eu me lembrei desse livro, porque ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu trazer para o material. Qualquer pessoa pode ter contato com isso, vai entender do que ele está falando. Que mais que eu posso falar desse livro? Esse livro, então, ele vai te trazer os problemas, no sentido de qual que é a nossa finalidade aqui na Terra. Ele vai falar sobre, por exemplo, nós vivemos no medo, quando na verdade nós devíamos viver o sonho. Ele usa o termo sonho, mas na verdade o que ele quer dizer é o propósito. Ele não vai usar o propósito, né? Ele está falando de uma forma bem simples, mas ele fala, ao invés de viver no medo, o Dreamer está ensinando ele, que é a centelha divina, que ele não fala esse nome. O livro, o Dreamer está ensinando ele que ele vive para pagar contas e para se reproduzir e para morrer. Essa é uma vida finita. Quando ele acessar a escola dos deuses que vai ensiná-lo, vai lembrá-lo do Deus que ele não vai viver de medo, ele vai viver de sonho, que na verdade eu traduzo como propósito. Qual que é o teu propósito aqui? Quando ele entende isso, tudo mais lhe é dado por acréscimo. Eu vou ler daqui a pouco algumas anotações que eu fiz a respeito. Tem aqui as anotações e tem também a que eu relacionei nesse meu período, nesse meu percurso. Eu falo isso porque eu estou fazendo o vídeo, porque teve um comentário naquele meu livro polêmico, né, que eu fiz a resenha do Desaparecimento do Universo. Ela pediu para eu contar como é que foi o meu processo e por isso que eu estou trazendo isso aqui. E eu também penso assim, gente, quando a pessoa tem acesso, quer ter acesso ao curso Milagres ou qualquer outra forma de pensamento revolucionária, busque primeiro algumas questões óbvias, né? Que é o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Quando você entende isso, você encontra a resposta onde quer que você encontre, e principalmente o curso Milagres, que é o que eu faço uso. O curso Milagres, ele não é um livro de romance. Qualquer pessoa que não sabe para onde está indo, não entendeu ainda, ela vai ler e não vai entender nada. Você precisa primeiro ter esses conceitos básicos, para depois você consegue buscar. Você só consegue encontrar as respostas quando você tem as perguntas. O curso Milagres, ele dá as perguntas, mas você tem que ter a resposta, você tem que ter as perguntas de onde você está buscando, para onde você está indo. Falando disso, eu tô estudando agora a Cabala, e acho que ele é rabino, não sei. Ele contou uma história que eu achei incrível. Ele falou assim: faz de conta que você está indo para a praia. Você pode até parar no meio do caminho para tomar um suco, mas você sabe que se alguém te perguntar, para onde você está indo? Eu estou indo para a praia. Talvez o teu carro quebre no caminho, você tem que trocar um pneu.
Se alguém te perguntar no meio do caminho, para onde você está indo? Eu estou indo para a praia. É isso que a gente está fazendo no mundo. Se você não sabe para onde você está indo, você fica perdido aqui no caminho. E esse é só um caminho. Esse não é o destino. O destino você tem que ter em mente onde é. Quando você tem conhecimento para onde você está indo, você sabe o que você está buscando. Nada mais te distrai, nada te tira do teu caminho, entende? Então você vai entrar nesse caminho quando você sabe para onde você está indo. O processo do Curso em Milagres, qualquer outro processo de mudança de mente, ela se faz necessário essa informação básica. Para que você veio, para onde você está indo. De base dessa informação, de posse dessa informação, tudo mais lhe é dado por acréscimo. Deixa eu começar então a falar do livro, das informações que eu acho belíssimas e que faz conotação com as coisas que eu estudei. Deixa eu ver se tem algo mais para falar do autor. Leitura é bem gostosa, lembra um pouquinho também o Machado de Assis, que ele gosta de falar detalhes, gosta de falar detalhes da mesa, posta, café da manhã, a luz assim, assada. É gostoso ler o livro. Qualquer pessoa pode entender esse livro. E ele fala de coisas, o Dreamer vai ensiná-lo, inclusive do corpo físico. O Curso em Milagres fala muito sobre as doenças, são manifestações da nossa mente, e ele fala isso também, ele leva bastante a sério. A questão do aquilo que você consome diz muito em que estágio que está a tua alma. E quando a tua alma é colocada num outro estágio, o que você vai buscar para te satisfazer, inclusive com relação à comida, é outra coisa. Tudo muda porque tudo está conectado. Esse corpo é um veículo, né? Mas a qualidade desse veículo vai depender muito do combustível que você põe nele. E ele fala que nós somos imortais. Na escola dos deuses ele vai aprender isso. Bom, deixa eu começar, senão vai ficar muito longo. Vamos ver se eu consigo falar tudo que eu queria. Vocês são deuses que se esqueceram. Vocês são deuses em estado de amnésia. A dedicatória do livro ele já faz pro Dreamer. Ele fala, o Dreamer que é esse personagem que ele vai falar no livro. Ao Dreamer que se encontra em cada ser, que impulsiona seu sonho, as alturas além do seu intelecto e as profundezas além das minhas emoções, que me chama e me comanda a me tornar livre. Dreamer, né? O sonhador. E ele impulsiona ele a ser a melhor versão dele mesmo, a sonhar, a ousar sonhar, não viver de medo, não viver aqui pagando conta. Uma das passagens, eu não vou falar tudo claro, mas eu vou falar, por exemplo... Tá. Dedico minha infinita gratidão por ter me conduzido pela mão no mundo do sonho, no mundo da coragem e da impecabilidade, onde o tempo e a morte não existem e a riqueza não conhece ladrões nem ferrugem. Ele encontrou a verdadeira riqueza, ele encontrou o caminho. E isso está em Mateus 6, 19 e 34. Não acumules para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde está o teu coração e está o teu tesouro. Viver o que o Curso em Milagres chama viver um sonho feliz. Isso aqui é um sonho. Quando você se dá conta de que isso é só um sonho, você não se apega às coisas daqui. É o que o Platão chama do mundo das ideias, lá em cima, você tem que buscar o alto. E aqui é o mundo das sombras. A gente vive na caverna de Platão. Isso também aprendi na filosofia e ele vai falar aqui também no livro. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui para relacionar. As emoções negativas governam o mundo que conhecemos, elas são irreais e mesmo assim ocupam cada canto da nossa vida. Para mudar o destino do ser humano é preciso mudar a sua psicologia, seu sistema de convicções e crenças. Você tem que mudar sua linha de raciocínio, seu pensamento. Seu pensamento a nossa mente já está condicionada a pensar da mesma forma. Por isso que eu gosto do Curso em Milagres, porque ele propõe a mudança de pensamento. Outra palavra aqui que ele fala, uma vez acreditei que escrever e principalmente ensinar fosse o verdadeiro dar. Hoje sei que ensinar é somente uma estratagema para se conhecer, para descobrir a própria imperfeição e curá-la. Ele é um professor. Ele viu o sonho dele como voltar a ser um professor. Ele era
no livro ele fala que ele era um empresário, enfim, mas o sonho dele era lecionar, entende? Ele não vivia conforme o sonho dele. Existe muito disso, nós temos os nossos dons, os nossos talentos, e os nossos talentos demonstram como é que a gente pode servir. No curso Milagres, no capítulo 7, eu falei que Deus, quando criou o reino, foi para que expandir ele mesmo. E como é que a gente expande? Dando, doando. E como é que a gente doa? Aquilo que a gente tem de melhor. A gente oferece gratuitamente. Tem um vídeo que eu falo sobre isso também. E aqui ele fala que se reconheceu lecionando e ensinando. É isso que traz a ele a satisfação. Olha que lindo que ele fala aqui. Esse livro foi tão belamente pensado que ele não quis usar termos complicados, técnicos, é para qualquer pessoa entender que ele tem até coisas que ele não comenta no livro, porque talvez não seria passivo de entendimento de qualquer pessoa. Então ele falou assim: no relato do quanto eu aprendi ao lado do Dreamer, evitei intencionalmente incluir episódios, acontecimentos e revelações que pudessem exceder a capacidade de aceitação do leitor, escolhendo apenas aqueles temas que, ainda que revolucionários, parecessem-me condizentes com o estado atual da humanidade. Ele teve essa gentileza de falar uma linguagem muito fácil. Esse livro, olha, é incrível, gente. Faz tempo que eu estava para lê-lo e eu enrolei, ainda bem que eu comprei um livro, comprei de segunda mão no Amazon. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fora, outra informação que o Dreamer ensina para ele. Fora, você encontra você. Vá ver quem você é. Descobrirá que os outros são a imagem refletida da mentira que você carrega, da penhora moral da sua ignorância. Mude e o mundo mudará. Isso eu aprendi lá no Caibalion. Caibalion, que acima, abaixo, quanto mais adentro, mais afora. Aqui também ele fala que o mundo que você vê manifestado é resultado da sua mente, de como você conduz a sua mente. Você quer mudar lá fora? Você muda a sua mente. Isso também aprendi num livro. Trabalho é escravidão. Eu sou o dreamer, eu sou o sonhador, e você o sonhado. Você chegou a mim por um instante de sinceridade. Ele se conectou à centelha divina dele no momento que ele buscava. Bateis e serás aberto, procures e acharás. Aqui ele fala que o Dreamer apareceu para ele no momento em que ele se questionou sobre a vida e as informações começam a vir. Que é a centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior, o eu sou, tudo a mesma coisa. Vamos falar outro termo aqui que ele usa, que eu também aprendi em vários outros materiais. Ser pobre significa ter cedido os próprios direitos de artífice em troca de um trabalho que não ama, que não foi escolhido por você. Que bonita, né? Ou seja, você, para pagar suas contas, você resolveu fazer aquilo que lhe foi oferecido, mas no fundo, no seu coração, o seu sonho era outro. O seu sonho foi emanado do alto, você já veio com esse sonho porque você tinha algo para mostrar ao mundo. A professora Lucilena Galvão fala disso, mostre ao mundo ao que você veio. Não é nada de sobrenatural, nada de especial, mas você tem uma mensagem para dar para o mundo, assim como qualquer pessoa, assim como qualquer laranja. Ela nasceu para ser laranja, você nasceu para ser humano. E como é que você usa dessa tua dádiva, dos seus talentos? Você simplesmente pensa em você mesmo e acaba guardando para si e fica uma pessoa infeliz. E é isso que ele fala. O professor Hélio Couto fala disso na Lei da Prosperidade: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais você é dado por acréscimo. Tá bom, gente, acho que já deu. Deixa eu ler aqui do Joseph Murphy, o que eu aprendi? Se um homem muda sua atitude em relação àquilo que lhe acontece, no decorrer do tempo, isso modificará a própria natureza dos eventos que encontra. Nosso ser cria nossa vida. Isso eu aprendi com Joseph Murphy no Poder Infinito do Seu Subconsciente. Tudo a mesma coisa. É isso, gente. Então, o livro que eu recomendo, para quem quer começar o curso em Milagres, é esse livro. Não só para quem quer começar um curso em milagres, mas para quem está começando o autoconhecimento. Então, você quer evitar esse caminho das pedras que eu passei? Lê esse livro! Acredita que está tudo aqui. E ele traz essa escola, ele aprende, enfim. E ele se torna eterno. Por quê? Porque ele teve acesso à pedra filosofal, que muda tudo. Olha os meus lembretes do amor aqui, do curso em milagres. Tá bom? Então... é isso, quis fazer esse vídeo porque ficaram muitas dúvidas
Tá, se você não gosta daquele livro que é o queridinho do Curso Milagres, o que você orienta? Para o Curso Milagres e para qualquer outro. Tá bom? Tomara que vocês gostem. Beijinho, tchau.